Boa noite! Você, de novo, por favor. Boa noite! Muito obrigada. Eu queria agradecer ao Juliano, queria agradecer à Petrolina, queria agradecer a todos vocês pelo convite. Eu sempre fico muito feliz de poder ir a todos os cantos desse país para levar conhecimento de qualidade. Eu acho que isso é muito importante. E o que eu quero fazer antes da gente começar a conversar aqui é dar parabéns a cada um de vocês. Porque se hoje nós estamos aqui, se vocês estão aqui, né, se vocês saíram das suas casas, saíram dos seus trabalhos e estão aqui, foi porque vocês decidiram arregaçar as mangas e serem protagonistas das suas próprias vidas e decidiram ir dormir com um pouquinho mais de conhecimento do que vocês acordaram. E é exatamente isso que faz toda a diferença. É exatamente isso que faz com que a jornada de cada um de vocês seja permanente. A gente precisa nesse mundo ter permanência. Sem permanência a gente não consegue fazer o nosso negócio continuar. Então vocês estão todos de parabéns. Gente, para quem não me conhece, eu sou a Alessandra, sou advogada, estou no setor automotivo, trabalho com o setor automotivo, sou uma apaixonada pelo setor automotivo, já tem mais de 20 anos, dá para perceber que eu comecei com 5, né? Então, adoro o que eu faço, gosto do chão da oficina mesmo, né? Então eu trabalho desde o fabricante de autopeças, da montadora de automóveis, passando por toda a cadeia até o aplicador, né, que são as oficinas. E é isso que eu quero trazer aqui para vocês. Eu quero mostrar para vocês que o direito não é um bicho de 7 cabeças, que o direito não é uma coisa que está distante de cada um de vocês, que o direito é aquilo que vocês fazem todos os dias, no momento em que vocês levantam as portas da sua oficina e vão lidar com os seus clientes, com os seus colaboradores, com os seus fornecedores. Nesse momento, vocês estão fazendo direito. Então, vamos entender direitinho o que a gente está conversando aqui, sem falar em advogadez, juridiquês, nada disso? Bora lá. O que a gente vai falar, gente? Para quem quiser, os meus contatos estão aqui. Vamos ver se isso aqui funciona, que eu tenho um probleminha com essas coisas. Nunca funciona comigo. Vamos lá. Não funcionou, tá vendo? É só falar. Qual que eu aperto aqui? É o R ou a setinha? Tudo isso. Funcionou assim. Esse. Não? Agora foi, tá vendo? Foi? Ó. Esse aqui. Ah, entendi. Vocês viram, gente, que foi bem fácil, né, pra gente começar. Gente, nós vamos começar falando sobre relações de consumo, né? O que são as relações de consumo? As relações de consumo, regulamentadas, jurisdicionadas por uma lei, conhecida como Código de Defesa do Consumidor, elas dizem respeito àquilo que a gente faz todos os dias, que é o nosso relacionamento com os nossos clientes. Só que o Código de Defesa do Consumidor é uma lei razoavelmente recente no nosso ordenamento jurídico. É a Lei 8.078 de 1990. Eu sei que alguns de vocês não tinham nem nascido antes do advento da Lei do Código de Defesa do Consumidor. Eu vi algumas coisas pelo YouTube, também não lembro exatamente como é que é, mas existem alguns detalhes, né, que mudaram com o advento do Código de Defesa do Consumidor. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Antes do Código de Defesa do Consumidor, não era obrigatório que os produtos tivessem data de validade. Então, para a gente saber se o iogurte, se ele estava estragado ou não, a gente abria e cheirava. Se o cheiro estivesse bom, a gente comia e esperava o dia seguinte. Esse era um detalhe. Uma outra coisa interessante que eu sempre falo, eu não sei se vocês lembram, na padaria, você ia na padaria comprar o pão, sabe aquele vidro da padaria? O dono da padaria, ele colava naquele vidro todos os cheques devolvidos, ficava tudo ali na padaria. Hoje em dia não pode mais não, porque senão, além do cara te dar o calote, ele ainda vai entrar com um pedido de indenização por danos morais. Não pode expor o consumidor, mas antigamente podia. Também não vi isso aí, só vi no YouTube, me mostraram lá. Então, vamos entender exatamente como é que funciona para o nosso setor a regulamentação através das relações de consumo do Código de Defesa do Consumidor. Bom, quando, gente, que a gente tem, vou começar do básico, tá? Quando que a gente tem uma relação de consumo regulamentada e jurisdicionada pelo Código de Defesa do Consumidor? Quando nós temos dois polos distintos de interesse. De um lado nós temos o fornecedor, que somos nós, e de outro lado nós temos o consumidor. Ambos com o objetivo comum,
que é a compra ou a venda de um produto ou de um serviço. Até aí, tudo bem. Mas o que esse cara aqui, o consumidor, necessariamente... Olha lá, não mudou. O que o consumidor necessariamente tem que ser? Agora foi. Para que ele seja, para que seja considerada uma relação de consumo. Tem que ser o quê? Consumidor final. Até aí eu pergunto para vocês, o que é o consumidor final? Conta para mim, o que é o consumidor final? Que faz o uso do produto. Olha, quem falou isso? Que não vai revender. Olha, esse é o caminho. Olha, eu ia prometer um chocolate, mas você falou antes, agora não vai ganhar mais o chocolate. Bom, o consumidor final é aquele que compra um produto ou um serviço para uso próprio. Então, esse produto ou esse serviço vão passar a fazer parte do seu patrimônio, do seu ativo mobilizado. Ele não está comprando para revender, para ganhar dinheiro com aquilo. Então, vamos pensar o seguinte. No momento em que eu estou comprando um ferramental lá para a minha oficina, pensar ali no elevador para a oficina. O meu relacionamento oficina com o fornecedor do elevador é relação de consumo? Sim, porque embora eu vá ganhar dinheiro com aquilo trabalhando, aquele elevador vai passar a fazer parte do patrimônio da minha empresa. Eu não vou revender, então é relação de consumo. Mas e se de repente chegar para fazer a reparação na minha oficina uma frota de carros de uma locadora de automóveis? O meu relacionamento com a locadora é relação de consumo? Sim, é relação de consumo porque, embora a locadora venda para o consumidor dela a utilização daquele veículo, a reparação que eu estou fazendo naquele veículo vai fazer parte do patrimônio daquela locadora. Ela não está comprando aquilo para revender. Mas e no momento em que eu, oficina, vou ao distribuidor ou vou a uma autopeça e compro uma peça para aplicar no veículo do meu cliente? É uma relação de consumo? Nesse caso, não. Por quê? Porque eu estou comprando aquela peça para revender para o meu cliente. O meu relacionamento com o meu cliente é relação de consumo, porque eu estou aplicando no veículo dele. Mas o meu relacionamento com o meu fornecedor de autopeça não é. Mas por que eu estou falando isso? Por que isso é tão importante? Porque se não é relação de consumo, não é regulamentado pelo Código de Defesa do Consumidor. E se não for regulamentado pelo Código de Defesa do Consumidor, aí... Foi. Aí a gente pensa, quando não é regulamentado pelo Código de Defesa do Consumidor, não tem lei? Fica Deus dará? Não, gente. Aí vale o que tiver no contrato. A gente está falando de Código Civil normal. O que é isso? Combinou, está combinado. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque muitas vezes a gente confunde e a gente acha que a nossa relação com o nosso fornecedor é igual ao relacionamento do nosso cliente com a gente e que a gente tem os mesmos direitos, mas não tem. Por isso é muito importante deixar o combinado bem acertadinho no momento em que eu estou tratando com o meu fornecedor. Tudo bem com relação a isso? Beleza, vamos continuar. Bom, vocês viram que tinha um PROCON boiando lá? Por que ele é tão importante, gente? Vamos pensar o seguinte. Quando o cliente, se tiver um problema com o cliente, aí chega lá uma intimação na oficina de vocês, com o timbre do PROCON, te intimando para comparecer a uma audiência no PROCON. O seu cliente te colocou no pau? Não. Ainda não. Por quê? Porque o PROCON, embora ele seja um órgão público, ele é um órgão extrajudicial. Ele não é do Poder Judiciário. Mas, então, quando chega aquela intimação, você precisa ir? Teoricamente, não. Você não é obrigado a ir. Eu recomendo que se vá? Sem dúvida. Por quê? Você vai lá demonstrar a sua boa-fé, demonstrar as suas razões, demonstrar o motivo de aquilo ter acontecido. Tá? E, eventualmente, eu vou fazer acordo ou não vou fazer acordo. Isso é independente. Mas sempre é o PROCON. Por quê, gente? Porque o PROCON, ele tem as seguintes funções. Ele tem função de mediar
nas relações de consumo, entre o consumidor e o fornecedor. Mas ele também tem a função de orientar esses caras que são os consumidores finais e de fiscalizar as relações de consumo. Por que fiscalizar? Ele está olhando ali se de repente o fornecedor não está pisando na bola, se de repente o fornecedor não está indo contra aquilo que determina o Código de Defesa do Consumidor. Uma propaganda enganosa, uma coisa que não deveria ser feita. Mas tem um probleminha aí. O PROCON, ele tem poder de multa. Isso é um problema para a gente. Porque se ele entender que a sua oficina está agindo em desacordo com aquilo que determina o Código de Defesa do Consumidor, vai chegar uma multazinha lá para você. E isso é muito sério, porque se você não pagar, a multa do PROCON, ela vai para a dívida ativa. E se for para a dívida ativa, o nome da sua empresa vai parar no CADIM. Com o CADIM, você tem crédito na praça? Não. E aí você tem um problemão. Então, vamos ficar de olho. Sempre que tiver PROCON, responder direitinho, fazer as coisas do jeito que tem que ser feitas. Mas tá, respondi lá, entendo que eu estou com direito, não fiz acordo, o PROCON vai orientar aquele consumidor que pode tocar para frente ou não. Aí ele orienta o consumidor, está chegando lá. E, não mudou. Voltou. Para o PROCON, para o consumidor final, e atrás do Poder Judiciário. Tá, aí chega na sua oficina uma intimação com o timbre do Poder Judiciário, te intimando a comparecer a uma audiência, junto, sei lá, o Juizado Especial Cível. Aí o seu cliente colocou na bola? Sim. Você tem que ir? Sim. Se você não for, o que vai acontecer? A revelia. O que é revelia, gente? Vocês lembram na escola, quando um time ia e o outro time não comparecia para jogar o jogo, não dava o WO? Lembra do WO? Quer dizer, o time que não compareceu perdeu porque não foi. Lembra do WO? É a mesma coisa, revelia. Presumem-se verdadeiros todos os fatos alegados na inicial. Quer dizer, o cara que entrou com ação contra a sua oficina já ganhou. Só que você não foi. E aí eu posso contar um caso bem rapidinho para vocês? Tinha uma oficina lá do estado de São Paulo, ela ainda não era minha cliente, e eles receberam, os sócios, uma intimação para comparecer a uma audiência no Juizado Especial Cível. Juizado Especial Cível pode ser sem advogado até 20 salários mínimos, com advogado até 40 salários mínimos. Bom, eles receberam, era sem advogado, foram os dois sócios até a audiência. Foram apregoadas as partes, que é quando as pessoas dão os documentos, eles foram lá apresentar o RG. Tá, eles estavam lá representando quem? A empresa, não eles. O que eles não sabiam? Que eles tinham que levar uma cópia autenticada do contrato social. Eles levaram? Se eles não tinham como comprovar que eles eram os representantes da empresa, a empresa foi? O que aconteceu? Percebe que é um detalhezinho? É uma bobeirinha de tudo que se perde? Então, sempre prestar atenção nesse tipo de coisa. Tá, então a gente tem o Juizado Especial Cível, que é o antigo Pequenas Causas, lembra? Até 20 salários mínimos sem advogado, até 40 salários mínimos com advogado. Ou a Justiça Comum. A Justiça Comum, qualquer valor, pode dar entrada na Justiça Comum. Qual que é a diferença? É que na Justiça Comum, quem dá entrada tem que pagar as custas e se perder, vai ter que pagar também honorários de sucumbência. Então, o pessoal adora o Juizado Especial Cível, mas quando tem prova técnica, não pode ser o Juizado Especial Cível, tá? Porque o Pequenas Causas não aceita perícia técnica. Aí eu adoro quando chega assim para mim, porque eu já encerro o processo antes dele começar. Tudo bem? Ficou claro? Isso aqui é tudo básico para a gente conseguir entender o que a gente está falando aqui. Bora lá, vamos continuar. Gente, quais são as responsabilidades legais da oficina? É só isso. Então, a sua oficina, ela é responsável pelos serviços que ela oferece pelos clientes, ela é responsável por todos os produtos que ela vende pelos clientes, só que ela também é responsável por tudo aquilo que os empregados, que os seus colaboradores fizerem. Hoje nós vamos tratar das duas primeiras
responsabilidades. Não vai dar tempo de falar da terceira, porque senão o Juliano vai matar aqui, que eu vou ultrapassar muito do horário. Tudo bem? Ficou claro? Presta atenção nisso. Essas são as nossas responsabilidades. Gente, no mundo jurídico, quando existe um defeito, seja um defeito no serviço realizado, seja um defeito na peça vendida, a gente chama esse defeito de vício. Então, aquela peça está viciada, aquele serviço está viciado, tá? Qual que é o prazo mínimo de reclamação quando existe um vício na peça ou no serviço? 90 dias. Todo mundo viu ali. Só que eu quero contar uma coisa para vocês. 90 dias são 90 dias. 90 dias não são 3 meses. Como assim? Não são 3 meses. A lei fala em 90 dias, ela não fala em 3 meses. E aí, o que vai acontecer? Você vai lá e escreve, garantia de 3 meses. Aí chega aquele seu cliente, o advogadão picareta. Não existe advogado picareta, estou só dando um exemplo aqui, é um personagem para a gente conversar aqui. Mas chegou um colega na sua oficina, né? E ele chega e olha lá e fala, opa, escreveu aqui para mim, garantia de 3 meses. Então eu tenho a garantia legal, que é de 90 dias, e mais 3 meses da garantia contratual ou complementar, que a oficina colocou aqui no papel. Percebe? Não sou eu que estou falando. Até porque, para 90 dias serem 3 meses, parece que o ano precisa ser bissexto. Agora eu não lembro se é janeiro, fevereiro, março, abril, não lembro. A lei fala em 90 dias. Então, ou você não escreve nada, porque a garantia de 90 dias quem dá é a lei, não é você, então está implícito no negócio, ou você escreve garantia legal de 90 dias, ou garantia no Código de Defesa do Consumidor, tudo bem? E não 3 meses. Vocês prometem para mim que vocês vão parar de falar 3 meses? Por favor, obrigado. Tudo bem? Então, vamos lá. Um a menos que o meu colega vai ganhar. Bom, quando existe um vício, quando existe um defeito no serviço realizado ou na peça vendida, que a gente vendeu ali para o cliente, ele tem, desculpa, o cliente não, eu, oficina, tenho 30 dias para resolver o problema do meu cliente. Isso está na lei. 30 dias, 30 dias. 30 dias é muito ou é pouco? Aí depende. Depende, pois é. O cliente quer que você resolva o problema dele quando? Ontem. Quer que você resolva ontem. Mas a lei fala em 30 dias. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque muitas vezes as pessoas me ligam e falam, Alessandra, eu tenho que dar um carro de reserva para o cliente porque deu problema de garantia? Não. Eu tenho 30 dias para resolver o problema do cliente. Tá? Então, só que 30 dias, vamos supor que eu tenha feito o câmbio naquele veículo. Deu problema a primeira vez, o carro ficou na oficina 10 dias, eu devolvi o carro para o cliente. Só que deu problema de novo. Quanto tempo eu tenho para resolver? 20 dias, porque eu já gastei 10. Vocês acham que vocês têm problema? Vamos pensar numa concessionária que vende carro zero? Quando a pessoa compra um carro zero, o consumidor, ele compra o quê? O motor, 4 pneus, o amortecedor, o que ele compra lá? Ele compra um carro. Então deu problema no câmbio, foi para a concessionária, ficou 10 dias. Aí dentro ali de um prazo razoável, não existe um limite, mas um prazo razoável, deu um problema no motor. Quanto tempo a concessionária tem para resolver o problema do motor? 20 dias. Ah, mas são coisas diferentes. Mexer no câmbio, mexer no motor. Acontece que o consumidor comprou um carro. Ele quer estar andando de carro. Para ele não interessa onde está o problema. Entendeu? A gente não. A gente tem que resolver aquele problema que foi contratado. E apenas ele. Então eu tenho 30 dias para resolver o problema do meu cliente. Se eu não resolver, olha lá. De tempos em tempos ninguém briga comigo, né? Se eu não resolver o problema do meu cliente dentro do prazo de 30 dias, o cliente ele tem a opção de escolher. Isso não sou eu que estou falando, a lei está falando. É o artigo 18, parágrafo 1º do Código de Defesa do Consumidor, que eu tenho certeza absoluta que vocês vão ler amanhã na oficina. Não vão? Sabe aquele livrinho que fica lá na recepção? É aquele lá. Vocês vão dar uma olhadinha. Então, o meu cliente tem a opção.
Substituição por outro novo. O que é isso? Eu vou ter que bancar aquela peça nova, independente de estar com defeito, de ser mau uso, de ser mau uso. Ultrapassei o prazo, problema meu. A devolução do dinheiro, ele vai cancelar a compra. Devolve meu dinheiro. Ou o abatimento proporcional do preço. O que é abatimento proporcional do preço? Vamos lá, vamos dar um exemplo. Falar de motor e câmbio de novo. Quem chegou para fazer o carro dele tinha problema no câmbio e problema no motor. A gente fez os dois serviços, foi entregue para ele, foi uma nota fiscal só, não foi? Que a gente fez? Foi. O motor ficou belezinha. Só que o câmbio a gente não deu conta de resolver o problema dentro do prazo de 30 dias e ele quer a devolução do dinheiro. Eu vou devolver tudo? Não. Só o valor equivalente ao câmbio. O resto da nota fiscal proporcionalmente vai ficar. Tudo bem até aí? Certinho? Quem quiser perguntar alguma coisa, pois não. Sim, se não estivesse, você substituiu em garantia colocou uma nova, a peça fica contigo. Se o cliente comprou, por exemplo, se o cliente chegou com o veículo dele e você retirou uma peça que já era do veículo dele, tem que devolver para ele a peça velha. Agora, se foi substituído em garantia, aí eu posso ficar com a peça anterior. Sim, principalmente se for devolver o dinheiro para ele. Se ele tira a peça, entrega o dinheiro. Pois não. Doutora, boa noite, doutora. Só repete a pergunta para o pessoal aqui atrás ouvir. Quando o pessoal fazer a pergunta, só repetir com a pergunta, só que não estão ouvindo não. Tá bom, pode deixar. Aí eu vou cobrar, né? Não, ó, aí é outra coisa. Ele falou sobre demora para autorizar o orçamento. Calma lá, o orçamento é válido por 10 dias, tá? Eu vou passar, a gente vai falar especificamente sobre orçamento, tá bom? Vamos lá, vamos continuar, depois eu prometo que eu vou responder a pergunta. Vai, mais uma aqui, depois eu falo contigo, vai. Se eu apontar o cliente, ele demora de buscar, ele desse prazo também? Esse prazo? Se o que, desculpa? Se eu apontar o cliente, ele tem 10 dias, onde está pronto, então que ele demorou 30 dias para buscar, está pago, ele está pago o prazo. Não é esse caso, nós vamos falar especificamente sobre isso. O que é importante? Lá no seu checklist, que a gente vai falar sobre checklist, já deixa escrito que o cliente está ciente, que ele tem um prazo de, 2 dias para buscar o veículo, depois de ser informado que o veículo está pronto, sob pena de serem cobradas diárias de pátio, porque oficina não é estacionamento. Eu sei que aqui em Petrolina não acontece, mas lá em São Paulo é muito comum um carro abandonado na oficina. Canta até, faz até olhinho de aniversário, de parabéns que está lá um tempão, mas aqui não acontece, eu sei que não. Tá bom? Vamos continuar aqui. Quer sair? Olha lá. O que é importante, gente? Esse prazo de 30 dias que eu falei para vocês, que eu tenho para resolver o problema do meu cliente, ele começa a contar quando? Naquele dia maravilhoso, que é aquela segunda-feira, ou aquela quinta-feira que é amanhã, que você abre as portas da sua oficina e está lá o seu cliente mais chato, que está lá com o carro para devolução, para receber. Não é muito gostoso quando a gente abre a porta da oficina e aquele cliente chato está lá parado na porta? Mas eu sei que aqui não acontece isso também, só lá em São Paulo. Então, o prazo de 30 dias é no momento em que o cliente chega na oficina, tá? Não é no momento em que eu mando a peça para fazer perícia. Então, e aí eu vou fazer o meu merchan, desculpa, mas tem que fazer o meu merchan, escolham fabricantes que tenham uma ponte direta com o aplicador, que vocês consigam falar direto com a fábrica, ou por um 0800, ou por um site. Por quê? Porque você abrevia esse tempo. Porque se de repente o cliente chega lá para mim, e eu entendo que o defeito é na peça, eu pego aquela peça, eu mando para outra peça, que manda para o distribuidor, que manda para o fabricante, que faz um laudo, que devolve para o distribuidor, que devolve para outra peça que vai chegar em mim. 30 dias dá tempo? Dá nem pro cheiro. E aí quem que vai bancar? Sempre a gente.
sempre vai ser o retalhador. Entendeu? Então a gente tem que buscar fabricantes que tenham essa ponte para abreviar esse tempo. Senão não vai dar tempo. Até porque, desculpe, mas o distribuidor vai mandar só a sua peça para o fabricante? Ele vai esperar juntar um caminhão de peça para mandar para lá. Estou mentindo? Então vamos tentar facilitar a nossa vida, tá bom? A Intercom, inclusive eu mesma desenvolvi o sistema, todo o sistema de garantia da NTE. Se quiser, liga lá que vocês vão ver como é que funciona. Me ajude, palestrante, me ajude. Peraí, você manda, gente. Bora lá. Gente, qual que é a responsabilidade da fabricante quando a peça estiver viciada? Quando a peça estiver com defeito já pro laudo? É só trocar a peça? Não. O fabricante, por lei, é obrigado a pagar a sua mão de obra de novo. Porque, concorda comigo, se ele colocou no mercado uma peça viciada, uma peça com defeito, a culpa não é minha que vendi a peça dele, é por quê? Então eu tive que fazer o serviço 2 vezes. E se, de repente, né, além de ter daquele problema, aquela peça viciada vier a verificar outros componentes do veículo, aí a fabricante é obrigada a bancar todos os itens que foram verificados por conta da peça viciada dela. Mas como é que eu pleiteio isso? Como é que eu chego para a fábrica e peço, ligo, passo a mão no telefone e falo, manda o dinheiro aqui para mim? Vai funcionar assim? Não, claro que não. Eu tenho que desenvolver um processo, não é um processo judicial, mas eu tenho que ter ali um processo que eu já deixo no escritório ou na oficina certinho. O que tem que ter? Nota fiscal das peças que eu comprei, nota fiscal do serviço que eu realizei para o meu cliente. E como é que eu vou cobrar a mão de obra do fabricante se eu não tenho como comprovar para ele quanto que foi pago para mim de mão de obra? Só vou comprovar isso como? Com a nota fiscal. Nota fiscal, nota fiscal, nota fiscal, nota fiscal. Sei lá, de repente vocês esquecem. Acontece, eu sei. Mas aqui não acontece, foi problema não. Se a peça for importada, quem vai recolher a importação? É o importador. Sempre o importador, se a peça for importada. Bom, se a peça vai, desculpa aí, se a peça for importada da China, você vai fazer esse serviço mesmo? Você vai pegar esse... Você sabe que uma vez eu fiz uma aula e eu fiquei falando para uma câmera 1 hora inteira só sobre serviços que podem e serviços que devem ser recusados pela oficina. A gente pensa, será que vale a pena? Né? Vamos lá, nota fiscal, gente. Outra coisa que é importante para a gente cobrar fabricante. Outra coisa que é importante para a gente cobrar fabricante. Pensa aqui comigo. Muitas vezes a gente sozinho fica gritando lá e a fábrica não está nem aí para a gente. Mas quando a gente se reúne e nós viramos um grupo de oficinas, quando a gente se organiza, você concorda que o nosso poder é muito maior? Porque daí eu não sou só o centro automotivo, eu sou o centro automotivo do grupo tal. Então eu não sou só um, nós somos muitos. E quando nós somos muitos, facilita muito a comunicação. Porque infelizmente já foi feita uma pesquisa a cada 100 oficinas que tem um problema como esse, que são lesadas. Sabe quantas oficinas, quando a fabricante nega, né, a fornecimento da garantia, etc., sabe quantas oficinas correm atrás do direito delas? A cada 100? Chuta aí. 3%. 3% vale a pena para o fabricante mudar a maneira que ele trabalha e investir por conta de 3%? Então quem que tem que mudar a cabeça? Como falam os coaches, mudança de mindset. Quem que tem que mudar a cabeça? É a gente. A gente tem que correr atrás dos nossos direitos, a gente tem que se organizar. Porque no final do ano, tudo aquilo que eu deixei para lá, dá para comprar um scanner bacana. Coloca na ponta do lápis se não dá para comprar um scanner bacana com aquilo que você deixou para lá. Pensa nisso, tá bom? Bora. Gente, vou falar de orçamento. A entrega do orçamento é obrigatória,
e ela é gratuita. Gratuita a entrega do orçamento. Mas, Celso Russomano, que nos perdoe, orçamento não é diagnóstico. Diagnóstico é um serviço realizado pela oficina necessário para se chegar a um orçamento. O orçamento, é claro que ele é gratuito, porque o cliente tem que saber o que ele está comprando. Mas para chegar a esse orçamento, o que eu faço? Eu realizo um trabalho. E diagnóstico é trabalho e dá trabalho. Estou mentindo? Não. Então vamos pensar. Olha lá. Volta um. Diagnóstico. Gente, e aí? Eu vou fazer de graça? Diagnóstico pode ser cobrado? Deve ser cobrado. Aumenta o seu ticket médio. Mas como que eu cobro pelo diagnóstico? Eu tenho que informar o meu cliente antes. Então, ali no checklist, já está escrito que nós cobramos pelo diagnóstico. Nós cobramos X reais por hora de trabalho. Lá na recepção da oficina, já tem uma plaquinha dizendo, nós cobramos pelo diagnóstico. E o diagnóstico, ele tem que entrar como um item de serviço lá no orçamento e também na nota fiscal. É um item de serviço, é um serviço como outro cargo qualquer. Tudo bem? Eu tenho que informar antes, depois. Aí morreu, tá bom? Tá, orçamento diagnóstico. Eu já vi situações, chega o carro na sua oficina, ele chega onde? Ele chega no guincho, ele não está ligando, né? Aí, eu tenho que passar um orçamento para o cliente de quanto tempo que eu vou gastar naquele carro para descobrir o que ele tem. Porque depois que eu fizer o carro ligar, eu ainda preciso saber o que ele tem. Ou não? Dá para saber o que o carro tem com o carro desligado? Não dá, né? Bola de cristal ninguém tem aqui ainda. Se tiver, a gente importa lá, São Paulo. Tudo bem? Então, orçamento e diagnóstico, isso é muito importante. E aí, eu penso, por que eu não vou cobrar? O que eu tenho que ter para fazer um diagnóstico? O que faz o diagnóstico? Não é o meu melhor técnico, mais experiente? Eu tenho que ter equipamento caro? Primeiro, eu tenho que ter oficina, eu tenho que ter ferramental, eu tenho que ter um funcionário à disposição, eu tenho que ter equipamentos caros, né? Eu tenho que saber interpretar aquele equipamento caro, porque se me der um scanner e eu espetar aquele scanner no meu carro, ele vai ficar falando comigo, eu vou saber o que ele está falando comigo? Não. Vou contar uma coisa para vocês. Vocês sabiam que o seu cliente só vai na sua oficina porque ele não sabe fazer? Você acha que se seu cliente soubesse fazer aquilo, ele levava o carro para você? Não levava, gente. Ó, pode chocar, pode doer, mas vou te falar. O seu cliente não é seu amigo. Doeu? Que bom, que doa aqui, não doa depois. Por quê? Não quebrem galho de cliente. No primeiro problema, acabou a amizade. Estou mentindo? Então, não quebra galho de cliente. Faz o que tem que fazer. Faz o que é certo fazer. Ah, porque o problema não é seu. Você concorda que o problema é dele? Não é seu. Você está lá para resolver o problema. Você é a solução. Então, vamos pensar nisso, tá bom? Outra coisa, expertise. O que é expertise? É exatamente isso. Quem manja do negócio é você. É por isso que ele precisa ir lá. Né? E além de tudo, a gente tem responsabilidade. No momento em que eu apresento um diagnóstico para o cliente, eu não tenho responsabilidade sobre aquele diagnóstico ou não? Eu posso falar qualquer coisa. Só que responsabilidade tem valor. E tudo que tem valor tem preço. Se uma pessoa vai ao meu escritório e eu falo, o seu problema a gente resolve assim, eu não tenho responsabilidade por aquilo que eu falei? E toda responsabilidade tem valor. E tudo que tem valor tem preço. Então, gente, nem relógio trabalha de graça, tá? Por quê? Se vocês não cobrarem pelo diagnóstico, o que seu cliente vai fazer? Ele vai pegar aquele orçamento, ele vai saber todas as peças que têm que ser compradas, todos os serviços que têm que ser realizados,
E aí peça, ele vai onde? ML, rapidinho, Mercado Livre, no celular. Aí ele pega aquelas peças e leva no cunhado dele. Gente, cunhado não é parente. Tá? Ele leva no cunhado dele, que não tem tudo que você tem, mas não é barato. É baratinho. E aí você gastou tempo e dinheiro e o seu scanner, o mais caro, atualizado, bonitão, que o cara chegou e falou, passa o aparelho aqui para mim, né? Como se fosse pequenininho. Você passou o aparelho e dançou, tá bom? Então, vamos lá. Médico cobra por consulta? Ou ele só cobra se você estiver em estado terminal, tá lá morrendo, moribundo. Ou se tiver que fazer uma cirurgia de urgência. E se você tiver que fazer a cirurgia de urgência, ele devolve o dinheiro da consulta porque você tem que fazer os exames? Se tiver que fazer a cirurgia, ele devolve o dinheiro dos exames porque tem que fazer a cirurgia? Então, vamos parar com essa cultura de se fizer o serviço aqui na oficina, eu devolvo o dinheiro do diagnóstico, ou eu dou desconto no valor do diagnóstico. Não, diagnóstico é trabalho e dá trabalho. Ele é mais um dos serviços realizados. Até porque, se não vai chegar aquele carro lá, você vai ficar com todos os equipamentos que tem na sua oficina 4, 5 horas em cima do carro para diagnosticar um problema e chegar à conclusão que o problema é, sei lá, um sensor que custa R$300. Você vai devolver o que para quem? Percebe? Então, diagnóstico é uma coisa, serviço é outra coisa. Tudo bem? Tá claro até aqui? Bora parar para pensar? Vamos fazer o caminho que o carro faz quando chega na oficina? Quando o carro chega na oficina, a primeira coisa que a gente vai fazer é o quê? Checklist. Vão ser os 20 minutos, meia hora mais bem gastos do seu dia, se você não quiser distribuir brindes, né? Por aí. Só que o checklist eu vou fazer do veículo, e se eu trabalho dessa forma também, das peças que o cliente leva para serem aplicadas no veículo dele. Nós vamos falar especificamente sobre isso. Tá? Por que eu tenho que fazer checklist das peças também? Tá, o cliente chega com as peças para você aplicar no veículo dele e deixa lá. Ninguém olhou. Quando você abre e vai olhar, a peça está com problema, está quebrada, está danificada. Você liga para o cliente e fala, sua peça está quebrada. O que ele vai falar? Minha peça estava novinha, quebrou, você que quebrou. Seu mecânico que quebrou. Ou não? Até porque eu tenho certeza absoluta que o mecânico de vocês, no momento em que vai abrir a caixinha da peça, abre com delicadeza ali, né? Nem suja, mas não é? Tá bom, pai. Vai. Volta aqui. Puxa. Coisa que eu esperava por isso. Bom, vamos lá. Quando a gente fala de checklist, a gente fala de checklist de entrada do veículo, só que a gente também fala do checklist de entrega do veículo, de saída do veículo. O cliente tem que assinar em algum lugar ali, né, que ele está recebendo o veículo em perfeitas condições. Por quê? Porque senão ele sai da sua oficina, ele vai indo embora ali no outro quarteirão, ele deixa o retrovisor no poste, ele faz a volta do quarteirão, volta para a sua oficina e diz que você entregou o carro para ele sem o retrovisor. E aí, como é que faz? Então, o checklist é de entrada e a checklist de saída. Eu posso fazer o checklist com câmera? Pode. Se o cliente estiver junto apontando ali para o probleminha, pode. Caso contrário, a câmera é bacana? É bacana. Mas ela é um acréscimo, é um plus. É uma coisa que complementa. Checklist, sabe o papelzinho? É esse aí mesmo que a gente vai usar. Papel, checklist. E checklist só tem valor se o seu cliente assinar. Se o seu cliente não assinar, não tem valor nenhum, porque é documento unilateral, onde só uma parte assinou, aí não tem valor nenhum, tá bom? Então o cliente tem que assinar a checklist. Mas não foi nem o cliente que deixou o carro lá. Eu vou mandar por e-mail o checklist e vou falar para ele, retorna para mim o seu de acordo antes de eu começar a analisar o seu veículo. Tudo bem? Beleza? Tá aqui.
nesse checklist, como é o primeiro documento que a gente está assinando, tudo que eu quero que ele assine ali, que já deixe prontinho, falando que ele tem 2 dias para buscar o carro, sob pena de serem cobradas multas diárias e tantas outras coisas, já é lá que eu ponho como observação, ele já vai assinar, e ele vai assinar feliz, que é o momento que ele quer que você resolva o problema dele, entendeu? Bora! Bom, no momento em que o cliente chega com o veículo, o que eu tenho que fazer para fazer o checklist? Não tenho que fazer o cadastro daquele cliente? Vou fazer o cadastro do cliente. No momento em que eu faço, pelo amor de Deus, vocês fazem o cadastro do cliente, né? Eu cheguei numa oficina uma vez, eles falaram para mim que eles só pegavam o primeiro nome do telefone e depois que o carro estava pronto, é que fazia o cadastro do cliente. Aí a gente tem muitos problemas. Primeiro, LGPD, já está tudo errado. Segundo, e se aquele carro é produto de roubo, furto, crime, sei lá, e ele está escondendo na sua oficina, crime de receptação, artigo 180 do Código Penal? Terceiro, se o cara não te pagar, você não pode reter o veículo do cliente. Você vai mandar a conta para onde? Se você não sabe nem quem é o cara. Né? Então, por favor, primeira coisa é fazer o cadastro do cliente. Estou fazendo o cadastro do cliente, eu estou coletando dados pessoais. LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. O que são dados pessoais? É tudo aquilo que identifica alguém. Nome, RG, CPF, endereço, e-mail. Tudo isso é dado pessoal genérico que a gente fornece na padaria. E tem também os dados pessoais, que a gente chama de dados pessoais sensíveis, que dizem respeito a preferências, gostos, imagens, saúde. Quem aqui já foi fazer exame de sangue e teve que assinar um termo de LGPD? Vocês já viram isso? Tudo agora tem que assinar coisa de LGPD. Todo site que você entra tem botãozinho de cookie e política de privacidade. O que a oficina tem de dado pessoal sensível do cliente? Sabe o relatório de manutenção do veículo? Aquele relatório de manutenção do veículo é dado pessoal sensível de quem te pagou. Então, se ele vendeu o carro para outra pessoa, eu não posso fornecer esse relatório sem uma autorização expressa do meu cliente anterior, porque eventualmente ele pode não querer que a pessoa que comprou o carro saiba que ele colocou uma peça que não era original no veículo dele, que ele demorou um pouquinho mais para fazer uma revisão, sei lá, a gente não sabe, né? Vamos lembrar sempre disso. Olha lá, então, o cliente ele tem que chegar e ele tem que assinar um termo de consentimento para tratamento de dados pessoais, no momento em que ele fornece aqueles dados, que é para eu ter os dados dele armazenados, tá? Isso aqui eu tenho que fazer uma geral na oficina, não é só isso. Por exemplo, os seus funcionários, o que vocês têm de dados pessoais dos funcionários? Tudo. Você sabe onde o cara mora, ele faz exame médico admissional, você sabe se ele é casado, se ele é solteiro, se ele paga pensão alimentícia, não sabe? Sabe tudo. E o que está acontecendo hoje em dia? O cara entra com a reclamação trabalhista e ainda faz um toque pedindo indenização por danos morais por conta de vazamento de dados pessoais, porque ele não assinou um termo de sigilo, um termo de consentimento para tratamento de dados. Outra coisa, você pega os dados daqueles seus clientes e você manda para o sistema de gestão, não manda? O sistema de gestão tem que assinar um termo de sigilo e confidencialidade. Você pega os dados pessoais dos seus funcionários e manda para a contabilidade para fazer os olheiros, não manda para o departamento pessoal? Contabilidade tem que assinar um termo de sigilo e confidencialidade. Blinda o seu quadrado. Blinda. Isso é necessidade de implementar um programa de boas práticas. Sabe qual que é o teto da multa de LGPD? LGPD entrou em vigor em 2020 e as multas começaram em 2021. Isso não é novidade, tá, gente? Sabe qual é o teto da multa? 50 milhões de reais por infração. Passando por multa diária, passando por 2% do faturamento da empresa. Uau! Às vezes a gente não tem isso de lucro, imagina ter que pagar de multa. Tá? A NTB é a agência de fiscalização, né, que vai fazer a fiscalização de LGPD. Então vamos tomar muito cuidado com isso. Para quem quiser, mandou de novo. Não sou eu. Volta lá. Mais um. Aqui. Então, isso aqui a gente já falou que é dado pessoal. E, gente, quem quiser saber um pouquinho mais sobre a LGPD, eu desenvolvi um programa de boas práticas, que é LGPD para oficinas,
Pode olhar nesse QR Code, vai ter um videozinho que explica o que é essa ferramenta por dentro. Não é um curso, tá? É um passo a passo, já com modelos prontos para serem aplicados na oficina, para fazer esse programa implementado na sua oficina da forma mais rápida que precisar, ou entre em contato comigo. Tudo bem? Tá, a gente já fez o checklist, a gente já fez o cadastro do cliente, a gente já fez a LGPD. Vamos voltar para o meu caminho. Vamos voltar a falar de orçamento? O orçamento ele serve como contrato entre as partes, não serve? Faz as vezes de contrato. Então, tudo que tiver lá é o meu combinado com o meu cliente. O que eu tenho que discriminar no meu orçamento? Valores. Quem foi que me perguntou sobre valores? Falou de 15 dias. Por lei, o orçamento ele vale por 10 dias. Ah, mas e se as peças subirem nesse meio tempo? Problema meu. 11º dia, eu não preciso mais bancar aquele orçamento. Mas por 10 dias eu tenho que bancar. Tudo bem? A não ser que o cliente seja bem compreensivo. Tá bom? Se não for o colega advogado. Todos os serviços que vão ser realizados, todas as peças que vão ser trocadas, vamos lá. Nome e sobrenome de peça. Como assim nome e sobrenome de peça? Tá. Vamos pensar, você chegou lá para o colega, o advogado, e falou, olha, tem essa, para quem vai precisar trocar essa peça do seu veículo, tem essa daqui, que é original, que não é original que vocês falam que ela é genuína, não original, desculpa, que é genuína, que custa R$500. E tem essa peça de mercado de reposição, que é muito boa também, e que custa R$300. Qual você vai querer? Ele falou, não, pode colocar essa do mercado de reposição. Perfeito. Só que você não coloca ali o nome e o sobrenome da peça. E aí, no momento em que você entrega tudo para ele, ele vai falar, o que é isso aqui? A peça que o senhor comprou? Eu não coloco peça que não seja genuína no meu veículo. Preço comprova? Não. Cuidado com isso. Gente, vocês vão perceber que eu tenho a teoria da conspiração. Eu vou falar para vocês tudo aquilo que pode dar errado. Não necessariamente vai dar errado. Mas se eu estou falando, é porque nesses mais de 20 anos eu já vi acontecer. Entendeu? Sobre a questão do orçamento vazio por 10 dias, como é que eu asseguro se eu fizer uma promoção? Vou fazer uma promoção de 5 dias, mas o cliente voltou no 6º dia, a promoção não estava viva, mas a lei fala que o orçamento é 10 dias. Como é que eu tenho? Bom, você está na promoção. Quando é promoção, não entregue um orçamento para o cliente. É promoção. Essa promoção é válida por 5 dias. O orçamento é uma coisa pessoal. É específica para aquele cliente. A promoção é uma coisa genérica. Eu estou fazendo a promoção, sei lá, desse amortecedor aqui por X dias. Entendeu? Fala, olha, então, se ele falar, eu estou pensando em fazer esse serviço, não entrega nada para ele. Se você fizer um orçamento para aquele cliente, você vai ter que bancar por 10 dias. Tudo bem? Beleza. Se aplica se for consumidor final, sim. Consumidor final, sim. Previsão de entrega de serviço. Eu sou obrigado a colocar previsão? Não. Mas se o cliente exigir, sim. A previsão é uma faca de 2 gumes. A gente tem que lembrar que previsão é previsão, previsão não é exatidão. Tá? Mas vamos pensar. Eu tenho certeza que eu consigo fazer esse serviço, certeza salva. Mas eu entendo que eu consigo fazer esse serviço em 5 dias. Aí eu faço lá uma previsão de entrega de serviço de 7 dias. Coloco lá para o cliente. Por quê? Porque daí eu consigo fazer em 4, 5, ligo para o cliente, falo, adiantei o seu carro aqui, estou te entregando. E eu estou surpreendendo o meu cliente positivamente. Eu falo, esse cara é bom, né? Mas, e também, né, evita que o cliente fique ligando a cada 30 segundos para a oficina para saber se o carro dele está pronto. Mas isso não acontece aqui não, né? Não é válido por lei. Você pode colocar o que quiser, mas isso não resolve. Isso não pode sofrer alteração, a lei fala que não pode. Só continuando aqui com relação ao prazo. Então tá, previsão de entrega. Eu falei 7 dias, não falei? Entreguei em 5, o cliente ficou feliz. Entreguei em 9. O cliente
ficou chateado. Liguei para ele, avisei que ia atrasar, etc. Mas está dentro de uma razoabilidade, tá? Mas se eu falei 7 dias e eu entreguei em 14, 15 dias, vocês concordam que extrapolou o razoável? Aí o que pode acontecer? O cliente pode, por exemplo, cancelar o serviço, porque eu não entreguei. Cancelou. Devolve, vai ter que... Azar, o problema é meu, eu comprei as peças. Cancelou e acabou. Você entendeu? Se for sem previsão de entrega, tudo bem. Não tem previsão, não tem previsão. Não tem contrato. De boca, eu acho. Mas às vezes tem cliente que quer que coloque, né? Então, precisa ver o que é melhor. Tudo bem? Bora lá. Estou chegando. Olha lá. Bom, o orçamento, ele tem que ser autorizado, não tem? Ele tem que ser autorizado pelo cliente, assinado, ali o chavequinho, ali no papel, ou por e-mail. O orçamento, calma, o orçamento e o orçamento complementar, ou reorçamento, principalmente reorçamento. Por quê? Gente, ninguém vai feliz no dentista, no advogado e na oficina. O cara quando chega na sua oficina, ele tem um problema. E ele sabe que ele vai gastar uma grana e ele já não está feliz que ele vai gastar aquela grana. Aí no momento em que você apresenta o orçamento para ele, ele já ficou chateado. Aí você chega e fala, pô, além disso aqui, ainda tem isso aqui. Se você não pega a autorização, o cliente não te paga. Tá? A autorização. Aí está todo mundo perguntando, como já falou. E o WhatsApp, que eu falei do e-mail. Aí eu falo aqui para vocês. Ó, acaba com o meu efeito. Vamos lá. Cuidado com o WhatsApp. O STJ decidiu, acho que foi no final de 2021, que o WhatsApp não é válido como prova no nosso ordenamento jurídico. Isso quer dizer que ele vale como indício, mas ele não vale como prova. Ocorre que quando a gente fala nas relações de consumo, assim ó, regra geral do direito, todo mundo já ouviu falar, quem alega tem que provar, ouviu? Se eu tenho alguma coisa contra você, eu tenho que provar, certo? Mas relação de consumo é uma exceção a essa regra, assim como a LGPD, mas relação de consumo é uma exceção a essa regra. Então basta para o consumidor final contar uma historinha bem contada, com começo, meio e fim, e apresentar indícios da história dele. E cabe ao fornecedor, que somos nós, provarmos que a gente não fez aquilo, só que a gente só prova com prova. E aí vocês percebem que o WhatsApp, ele serve para o cliente, mas não serve para a oficina. E aí você tem um problemão. Outra coisa, gente, o WhatsApp perde, o telefone quebra, a conversa some. Estou mentindo? Eu já tive que fazer contestação do processo e tudo que eu tinha de documento da oficina eram 3 prints de WhatsApp. Facilita a minha vida, por favor. Não dá. Então a gente tem que lembrar que o WhatsApp é excelente. É uma excelente ferramenta, agiliza, você pode conversar com o seu cliente por WhatsApp, você pode mandar foto, você pode mandar vídeo, você pode mandar tudo. Mas quando for documento, autorização de serviço, orçamento, reorçamento, seja o que for, eu vou mandar, ou eu tenho um sistema de gestão que manda um link, e aí ele assina pelo link ali, ou vai ser por e-mail. Ah, mas o cliente falou que ele não trabalha com e-mail. Então vem na oficina. Quem trabalha? Qual que é a dificuldade no celular de abrir o e-mail ou abrir o WhatsApp? Não é o mesmo? Não é uma dificuldade? E aí você manda por e-mail, você cola aquele orçamento no corpo do e-mail, manda um WhatsApp para o cliente e fala, ó, te mandei aqui o seu orçamento, retorna para mim com o seu de acordo para eu começar o serviço, porque é o momento em que o cara está disposto a abrir o e-mail e fazer isso, porque ele quer que você comece o serviço no carro dele. Depois você já começou para conhecê-lo. Concorda? Então é antes, ele autoriza antes. Tudo bem? Aí falaram para mim, só de acordo é suficiente. Só a resposta. Só que assim, em vez de mandar como anexo, manda no corpo do e-mail o orçamento. Tudo bem? Fica melhor. Aí, mas o WhatsApp, se eu fizer uma ata notarial... 8 minutos, vida. Vamos lá. Se eu fizer uma ata notarial, alguém aqui já ouviu falar da ata notarial de WhatsApp? Que aí resolve todos os meus problemas. Vamos pensar o seguinte. Primeiro,
O cara do cartório, ele não é um especialista, ele não é um expert para saber se aquele WhatsApp está adulterado ou não. E a gente sabe que é muito fácil adulterar o WhatsApp. Tem até programa aplicativo que faz isso. Ele não sabe. Primeira coisa para rebater. Segunda coisa, se eu tenho que pegar meu celular e levar no cartório para fazer uma ata notarial, é porque o meu relacionamento com o meu cliente já azedou, ou não? Azedou. Então ele não vai comigo levar o celular dele, vai? Se eu estou levando só o meu celular e o cliente não está levando o celular dele, vocês concordam que é documento unilateral? Igual aquele checklist que o cliente não assinou? Não tem valor jurídico. Então vamos fazer as coisas das antigas? Tem coisa que é melhor a gente cuidar, tá bom? Ah, mas isso vai burocratizar. Não vai. Coloca no processo. Tudo que vira processo facilita. E faz sempre igual. Para todos os casos que entrem na sua oficina. Todos. Até do seu cunhado. Todos. Sempre vai funcionar assim. Assim, ó. De repente você consegue até tirar férias. Oh, que legal. Tem processo na sua oficina e você tira férias. Percebe? Vamos lá. Campo de observação. Campo de observação é aquilo que eu chamo para a gente fazer tudo aquilo que sai do arroz com feijão na minha negociação com o meu cliente. Tudo aquilo que tocou aquele sininho atrás da minha orelha, falei, isso aqui vai dar problema. Pronto, campo de observação. Exemplo, aprovação parcial do orçamento. O cara chega, sempre dou esse exemplo agora. O cara chega com aquele áudio 95 na oficina. Fala, olha, faz uma revisão no meu áudio. Opa, tá. Entrego lá um orçamento para ele de R$36 mil. O carro não vale isso. Aí o que ele faz? Esse sim, esse não, esse sim, esse não, esse sim, esse não. Reduz o meu orçamento de R$36 mil para R$7 mil. Tem como fazer um serviço bacana? Se era 36, passou para 7? Não tem. O que eu vou fazer? O cliente está ciente que para total reparação do veículo haveria necessidade da troca de tais e tais componentes conforme o orçamento número tal. Como autorizou apenas a troca disso aqui, assume a responsabilidade pelo serviço executado. E o cliente assina. Isso é válido? Sim, mas não é válido no seguinte caso, e aí, não façam o serviço. Recusem o serviço. Recusem. Casos de item de segurança. Item de segurança, clássico. O cliente chega na oficina, troca a pastilha aqui para mim. Aí você abre, levanta o carro, não tem mais disco, o disco está inteirado, está comido, está torcido, não tem mais disco. Fala, ó, tem que trocar o disco também. O que ele fala? Não, que eu estou vendendo esse carro, troca só a pastilha. Isso não acontece aqui não, né? Ninguém está vendendo o carro. Tá. Aí, tá bom. Aí você faz isso aqui e fala, não, então tá bom, assina aqui, ele assina. Ele sai da sua oficina, o freio falha, ele atropela e Deus o livre, mata alguém, ou machuca alguém. Ele vai responder a um processo crime por homicídio culposo, que é a diferença entre dolo e culpa. Dolo quando tem intenção, e culpa é quando não tem intenção, mas agiu com negligência, imprudência ou imperícia. Homicídio culposo, o que ele vai falar para a polícia? Eu acabei de sair ali da oficina e fiz meu freio na oficina. E aí você vai responder a um crime de homicídio culposo junto com o cara. Você percebe como isso é sério? Como isso é grave? Isso é muito sério. Então, item de segurança. Se o cliente não autorizar, não toque no carro dele. Mangueira de combustível, tantas outras coisas. Não toca no carro dele. Recusa esse serviço. Eu sei que às vezes é o valor do boleto que você tem para pagar que está na sua mesa. Mas, gente, tem coisa que não vale a pena. Tudo bem? Temos um combinado? Por favor. Bora. Vamos falar de garantia rapidinho, que eu devo ter uns 3 minutos. Não existe produto ou serviço sem garantia no nosso ordenamento jurídico. Não existe, tá? O prazo legal é de 90 dias, que não são 3 meses. Que pode ser complementado, né, pela garantia complementar ou contratual, de acordo com a vontade das partes. Quero agregar valor ao meu serviço, estou trabalhando muito bem, então eu vou dar garantia de 6 meses. O que eu vou colocar? Garantia de 6 meses, inclusa a garantia legal, ou inclusa a garantia do Código de Defesa do Consumidor. Porque senão, o que o advogado vai falar? Opa, eu tenho 6 meses mais 90 dias. 90 dias. Pois não. Pois não. O cliente comprou a
peça fora, na internet, sei lá onde. Trocou na nossa loja. O que é que a gente faz aí com a garantia desse cliente? É o meu próximo slide. Prometo que eu vou responder para você. Só um minutinho. Bora lá? Tá. Olha lá. Falei. Ih, voltou. Não. Aqui, ó. E quando o cliente leva a peça para ser aplicada em seu veículo? Não é isso? Gente, a primeira coisa que a gente tem que pensar. Eu sou obrigado a aceitar que o cliente leva a peça? Se ele quiser levar a peça? Não. Ué, mas não é ilegal? Não. Não é venda casada? Não. O que é venda casada? Vamos supor que determinado fabricante tem uma peça cilíndrica de metal que tem um anel de vedação de borracha. Com o tempo, esse anel de vedação de borracha ele vai desgastando. E eu tenho que trocar esse anel de vedação. Só que o fabricante não disponibiliza só o anel de vedação. E no momento em que eu vou fazer aquele reparo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trocar tudo. Isso é venda casada, isso é ilegal, isso é vedado pela nossa lei. Eu não aceitar que o cliente traga a peça é regra da minha oficina, que é uma empresa privada, não é uma empresa pública. Só que como que eu faço para não aceitar? Fica lá na parede da minha recepção um aviso: não trabalhamos com peças compradas em outro estabelecimento comercial, ou não trabalhamos com peças compradas pelo cliente, trazidas pelo cliente, fornecidas pelo cliente. Você escolhe. Eu tenho que informar antes. Se o cara quer levar a peça, ele vai em outra oficina. Só assim que eu posso trabalhar. Tá, regra geral. Mas aí se eu colocar aquilo, eu nunca vou poder aceitar que o cliente traga a peça? Pô, exceções a regras. Aquele meu cliente antigo, aquele cara que tem um carro importado que está indo para os Estados Unidos que vai conseguir comprar a peça mais rápida que eu vou abrir uma exceção. São exceções. Tá, mas eu quero trabalhar, para mim é interessante. Eu quero trabalhar com o cliente fornecendo a peça. Posso cobrar mais caro pelo serviço? Posso, se eu quiser. Ó, o cliente está ciente que esse orçamento diz respeito ao orçamento completo, com peças e serviços inclusos. Se ele quiser trazer a peça, os serviços poderão sofrer alteração de valor. Ah, não consigo trabalhar dessa forma. Posso cobrar uma taxa de verificação de peça? Posso. Não sou eu que vou ter que explicar para o cliente exatamente qual é a peça que ele tem que comprar? Quando chegar aquela peça, não sou eu que vou ter que verificar se é exatamente a peça que eu preciso? Posso. Tá, mas e a garantia? Como é que fica com relação a essa peça? Aí, ó, declaração. Quem tiver assinar isso aqui, tirem foto. Tirem foto. Bom, eu vou dar o seguinte para ele assinar: para execução do serviço orçado número tal, cliente fulano de tal, portadora, né, proprietário do veículo tal, declara que trouxe as seguintes peças e componentes para serem aplicados em seu veículo que foram por ele comprados fora deste estabelecimento comercial. Assim está ciente que a garantia referente às mencionadas peças e componentes necessárias não será prestada por essa empresa reparadora. Então o cliente está ciente que se der problema na peça dele, eu vou entregar para ele vai ter que se virar com relação àquela garantia, e quando ele trouxer a peça nova, eu vou cobrar minha mão de obra de novo. Porque fui eu que vendi para ele. Eu vendi o quê? Só o serviço. Portanto, se a peça deu defeito, eu vou cobrar de novo pelo serviço. Outra coisa, declara finalmente que possui as notas fiscais. Gente, não pode entrar na oficina nenhuma peça sem nota fiscal. Não pode? Não pode. Nem usada, nem de jeito nenhum. Eu já vi, ninguém me falou, dono de oficina passar o final de semana preso. Crime de receptação, artigo 180 do Código Penal. Basta ter a peça guardada na oficina. A gente não sabe se é produto de roubo, furto, carga roubada. Então, peça que não tenha nota fiscal junto, aí que o cara tire da geladeira, aí é problema dele. Não entra na oficina. Mais um combinado? Tudo bem? Certinho? Outra coisa que eu posso fazer constar também dessa declaração: um prazo para o cara levar as peças. Porque eu vou falar: não, chama comigo que eu vou comprar as peças lá no Mercado Livre. Beleza. Está usando o meu elevador, 15 dias o carro no elevador. Cara, não. Ó, você tem um dia para trazer as peças, senão você tira o carro daqui, ou então você vai pagar a diária de baixo. Tudo bem? Sempre acordar
antes. Outra coisa, vou falar uma coisa importante para vocês. Tá, eu trabalho dessa forma. Vamos pensar se vale realmente a pena trabalhar com peças fornecidas pelo cliente? Pelo seguinte, no melhor das hipóteses, quando o carro chegar para você, você vai ter que diagnosticar, percebendo que é aquela peça que de fato deu problema. Então é um serviço a mais que você vai estar fazendo com uma peça que você não ganhou, certo? Estou errado? Tá certo? Tá, isso aí eu não vou poder cobrar, ainda que eu cobre depois para reaplicar aquela peça. Vou entregar a peça para o cliente, ele trocou, lindo, melhor dos mundos. Normalmente, o que acontece? Quando você entrega a peça para o cliente vai lá no balcão onde ele comprou, e o balconista, com olhos de raio-x, olha para aquela peça envolvida na embalagem e fala: isso é erro de aplicação. Ou não? Não acontece não, né? Aí o cliente volta babando na sua oficina, dizendo que você quebrou a peça dele. E aí você tem mais um problema. Percebe? Então, vamos pensar. Coloca na ponta do lápis. Estou dizendo que é certo trabalhar dos dois jeitos. Vai ter que trabalhar direito. Tudo bem? Bom, bora lá, estão querendo me matar aqui, ó. E se a peça for de segunda linha? E se for usada? Aquela lá que a gente não sabe onde que o cliente comprou, aquela peça chinesa, vale a pena pegar esse serviço para fazer, gente? É quase certeza absoluta que vai dar pau, não é? Então vocês vão pegar isso aí na oficina? Por aí. Vai, né, gente? Porque quem está aqui não quer ser a oficina mais barata. A gente não está aqui disputando preço. A gente está aqui, todo mundo que está aqui quer ser a melhor oficina da sua região. A gente não está disputando preço. Porque o cara que quer preço, ele não vai ser o cliente. Porque se a oficina do lado cobrar R$50 mais barato, ele vai na outra. R$5. É isso aí. Tudo bem? Isso aqui eu já falei para vocês que é a inversão dos nomes da prova. Regra geral do direito, quem alega tem que provar. Mas, quando a gente fala de relação de consumo, basta para o consumidor contar a historinha dele e a gente vai ter que provar, e a gente só prova com prova, e o ônus da prova é caro. Gente, muito obrigada, eu espero que tenha sido útil para vocês. Eu fico à disposição para a gente conversar depois, tirar todas as dúvidas, é que agora a gente tem que continuar o nosso evento, tá bom? Boa noite, foi um prazer.